mais uma vez aqui para junto refletir e meditar um pouco mais na palavra do Senhor. Eu me chamo irmão Carlos Henrique e vamos meditar. Ezequiel 34, a partir do primeiro versículo, vou pular alguns versículos para chegar no objetivo principal, que é mostrar Jesus Cristo como um bom pastor. Ezequiel 34, a partir do primeiro versículo. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel que apacenta a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comei a gordura e vos vestir de lã, e degolai os cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a derrasgada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominaste sobre ela com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as esferas do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam derrasgadas por todos os montes e por todos os outeiros. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacenta as minhas ovelhas. Apacenta a si mesmo. Eu vou pular agora para o versículo 16. A perdida buscarei, porque eles não estavam fazendo isso. Deus dizendo, e a derrasgada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei e a parcelarei com juízo. E quanto a vós, ó ovelha minha, diz o Senhor Jeová, eis que julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiro e bode. O Senhor julgará. E a palavra do Senhor diz para não julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, aquilo que é correto. Portanto, a perdida buscarei, a derrasgada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, e a apacentá-lo-ei com juízo. Só tem uma maneira de um pastor apacentar as ovelhas. É com a verdade. Com a vara, o cajado, é apacentar, ensinando o caminho que se deve andar. Aquela que está fraca, fortalecer com o quê? Com a palavra, ensinando a verdade. Porque tem gente que confunde. O pastor que está ensinando a verdade e acha que o pastor está matando a ovelha. Não. Ele está fazendo o papel dele. Existe pastores de Deus, existe homens de Deus. Agora existe uns que colocam suas próprias ideias e apacenta a si mesmo e não de forma com a palavra do Senhor. Aí quando ele chega no versículo 23, aqui vai dizer aí, e levantarei sobre elas um só pastor, e eles apacentará o meu servo Davi, é que hás de apacentar, e lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. E o Senhor o disse. Está apontando para Jesus Cristo. E farei com ela um concerto de paz, e acabarei as bestas ruins da terra, e habitarão no deserto seguramente, e dominarão os bosques. Está apontando para Jesus Cristo. Lá em João 14, vai dizer, na verdade vos digo, aquele que não entra pela porta do currais das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. E Jesus ele é a porta das ovelhas. Aí vai dizer aqui em João 10, a partir do no versículo 5, mas de modo, versículo 4 e 5, e quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante dela, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas nem todo mundo é ovelha. Tem ovelha e tem bode, e nem todo mundo ele vai seguir a voz da palavra de Deus, que é a verdade. Aí no versículo 5 de João 10 vai dizer, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. A ovelha não vai seguir a voz do estranho. A ovelha ela conhece a voz do seu pastor.
Jesus lhe disse essa parábola, mas eles não entenderam o que ele lhe dizia. Aí Jesus vai no versículo 7, tornou a dizer: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E a porta é estreita e o caminho é apertado. A porta é Jesus. Ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Ele vai dizer aqui, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, sairá e entrará e sairá, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e assará pastagem, alimento. Encontrará pastagem, salvar-se-á, alimento. O alimento é a palavra de Deus. Está entendendo? O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Eu venho para que tenha vida e vida com abundância. A palavra de Jesus Cristo. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, ele apacenta a si mesmo porque ele está preocupado com isso aqui. E ele não tem cuidado das ovelhas. Deixa vir o lobo. O lobo é o quê? Que ataca as ovelhas. Essas corrupção que vem acontecendo no meio das igrejas no dia de hoje. Adultério, prostituição. E o mercenário, ele foge e deixa aquilo ali. E as ovelhas são dispersas. Ora, o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele diz aqui em João 10 que ainda tem outras ovelhas, que convém congregar, que estão no outro abismo, e o Pai que me deu é maior do que eu, e eu a congregarei. Jesus dizendo, e ele nos deixou o seu Espírito Santo, e ali disseram até que ele tinha demônio por essas palavras. Mas quando ele chega no versículo 27, ele vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço e elas me seguem. Mas nem todos são ovelhas, e nem todos vão conhecer a voz do bom pastor. A voz de Deus, dos pastores que são direcionados por Deus. Aí lá em Hebreus 12, vai falar que Deus castiga e corrige aquele que ele ama e que ele tem como filho, e quer bem. É bem verdade que aqui está dizendo, se a gente não aceitar a correção quando a gente erra, é porque a gente são bastardo e não filho. Mas quando ele chega no versículo 11, vai dizer, e na verdade toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz fruto pacífico de justiça nos exercitado por ela. E fazei vereda direita para os vossos pés, para que o que manqueja, está manquejando, está aleijado, está fraca, se não desvie inteiramente, e antes seja sarado. Antes seja sarado. Então a palavra, ela sara. A palavra, ela alimenta. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47, vai dizer: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não escutais, porque não são de Deus. Então nem todos vão escutar, porque nem todos são ovelha verdadeira. Mas existe pastores de Deus, existe ovelha de Deus, mas também tem aqueles que não são enviados por Deus, que são pela operação do erro, e tem aqueles que vão dar credibilidade à mentira e não vão dar credibilidade à verdade, que é a palavra de Deus. Então o pastor, ele vai atrás das ovelhas, ele ensina, ele usa o cajado. Bendito e louvado seja o nome santo do Senhor. E lá em 1 Pedro capítulo 5, porque o Senhor, ele deixou presbíteros, ele deixou pastores para nos ensinar. Aqui em 1 Pedro 5, a partir do 1: aos presbíteros que estão entre vós admoesto eu, que sou também presbítero com ele, e testemunha das aflições de Cristo. Quantas aflições não passa um pastor? E participante da glória que há de se revelar. Pastor sofre, irmão. Verdadeiros pastores sofrem. Apacentai o rebanho de Deus que há entre vós. Apacentai. Olha, usa o cajado, usa a vara e vai apacentando, vai orientando e usa a palavra. Apacentai o rebanho de Deus que há entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por top ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Tem gente que diz: não, eu sou pastor. Aí apacenta a si mesmo e não de conformidade com a palavra. Mas servindo de exemplo. E quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Então tem que apacentar de acordo com a palavra, ensinando.
Semelhantemente vós sejais sujeito aos anciãos e todos sujeitos uns aos outros, e revestir de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes. Está dizendo, respeite os mais velhos, os anciãos também aprenda com o jovem. Amém? Está entendendo? Agora eu vou dizer aqui aqueles que apacentam a si mesmo. Lá no livro de Judas, antes de Apocalipse, a partir do versículo 12 vai dizer: estes são mansos em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, que apacenta a si mesmo. Sem temor, não respeita as coisas de Deus, as coisas sagradas. São aquelas pessoas que vivem de conformidade com as coisas do mundo. Sem temor, são nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma parte para outra. São como árvore murcha, infrutífera, não tem fruto do Espírito, 2 vezes morta de rasgada. São ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, quer as ovelhas, quer a glória para si mesmo, e não levar as ovelhas para Deus. Estrelas errantes, apacenta a si mesmo, para os quais está eternamente reservada as neguras das trevas. E deste profetizou também Enoque no 7º dia de Adão, dizendo: eis que o Senhor é vindo o Senhor com milhares de seus anjos, para fazer juízo sobre todos, e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele, contra o Senhor. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas consciências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de interesse. Bendito e louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o bom pastor, ele apacenta de conformidade com a palavra do Senhor. Já diz o salmista Davi, porque ele era pastor, mas também ele era ovelha: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente em água tranquila, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Então tem parte vegestante, que é a palavra. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola, me orienta. Se eu estiver saindo da presença do Senhor, é por aqui, o caminho é por aqui, o caminho é por aqui, e vai mostrando diante da palavra. Prepara uma mesa. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então tá aí, tem aquele que apacenta a si mesmo, e tem aquele que apacenta as ovelhas de conformidade com a palavra do Senhor. Reflita e medita. Ainda tem pastores de Deus que ensinam. Ainda tem ovelhas que escutam a voz do seu pastor. Amém? Agora nem todos vão escutar. Amém? A palavra do filho pródigo, da ovelha perdida, que ele foi buscar, a dracma perdida. Mas o filho pródigo, que ele teve que cair em si e voltar para a casa do Pai, porque tem coisa que a pessoa tem que cair em si. Amém? O pastor vai buscar, faz a sua parte, mas ele tem que dar ouvido, e o pastor alimenta com a palavra. Glórias a Deus. Que Deus vos abençoe. Então reflita e medita, e que Cristo abra o vosso entendimento, e o meu e o seu, cada vez mais, para compreender a palavra do Senhor.